Graça e paz a todos, queridos irmãos. Aqui é o pastor Paulo Henrique e hoje, dando continuidade à série de mensagens expositivas do livro de Salmos, eu gostaria de compartilhar com os queridos irmãos a exposição do Salmo 28. O texto bíblico diz assim: A ti clamo, ó Senhor, rocha minha, não seja surdo para comigo, para que não suceda se te calares acerca de mim, seja semelhante aos que descem a cova. Ouve-me as vozes súplices quando a ti clamar por socorro, quando erguer as mãos para o teu santuário. Não me arraste com os ímpios, com os que praticam a iniquidade, os quais falam de paz ao seu próximo, porém no coração tem perversidade. Paga-lhes segundo as suas obras, segundo a malícia dos seus atos. Dá-lhes conforme a obra de suas mãos. Retribui-lhes o que merecem. E visto que não atentam para os feitos do Senhor, nem para o que as suas mãos fazem, ele os derribará e não os reedificará. Bendito seja o Senhor, porque me ouviu as vozes súplices. O Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele meu coração confia. Nele fui socorrido. Por isso meu coração exulta, e com meu cântico louvarei. O Senhor é a força do seu povo, o refúgio salvador do seu ungido. Salva o teu povo e abençoa a tua herança. Apacenta-o e exalta-o para sempre. Amém. Bom, esse salmo, o título que aparece no original é de Davi, e indica apenas que se trata de mais um dos muitos salmos escritos por Davi. Esse salmo de lamentação individual é, na verdade, um apelo por justiça. O cenário desse salmo se parece muito com o do Salmo 26, é uma súplica individual diante de uma ameaça de um perigo mortal, seguido de louvor e gratidão. A natureza exata do problema de Davi não está clara. Pode ter sido uma enfermidade grave, uma acusação injusta ou uma perseguição. Nesse salmo, a ordem de oração e de louvor está invertida se comparada com o Salmo 26. O salmo pode ser dividido basicamente em duas partes. Nos versículos 1 ao 5, Davi clama por socorro em meio à sua aflição. E nos versículos 6 a 9, ele louva a Deus pela vitória alcançada. Então, nos versículos 1 ao 5, nós vemos um pedido urgente de Davi. Nesse salmo, Davi se vê mais uma vez em uma situação difícil e clama ao Senhor por socorro. Não sabemos o que causou o problema, mas envolvia os ímpios e os que praticam a iniquidade, bem como pessoas falsas que fingem ser amigas de Davi, mas que procuram arruiná-lo. Independentemente de qual seja o problema, a situação que Davi atravessava era desesperadora, e diante de tal emergência extrema, ele clama ao Senhor para que o ouça e o responda. Ele começa o salmo com as seguintes palavras: A ti clamo, ó Senhor, rocha minha, não sejas surdo para comigo, para que não suceda, se te calares acerca de mim, seja semelhante aos que descem a cova. É um clamor urgente por ajuda. O clamor é uma expressão natural de tristeza e uma declaração adequada quando todos os outros modos de apelo parecem não ser fortes o suficiente para expressar a angústia da alma. Porém, o clamor deve ser dirigido somente ao Senhor, pois clamar aos homens é lançar as nossas súplicas ao ar. Davi compara o Senhor a uma rocha, literalmente um cume rochoso, onde ele poderia encontrar proteção contra os seus inimigos. A expressão rocha minha indica segurança, força e estabilidade. Ao clamar ao Senhor, ao chamar o Senhor de rocha minha, Davi está descrevendo a segurança e a proteção encontradas em Deus somente. Charles Spurgeon diz que o Senhor imutável é a nossa rocha, a fundação imóvel de todas as nossas esperanças e o nosso refúgio em tempos de dificuldade. A situação de Davi é urgente. Por isso ele pede ao Senhor, não seja surdo para comigo. Uma das formas como Davi sente a distância do Senhor é pelo seu silêncio. Davi estava orando fervorosamente, mas o Senhor ainda não havia respondido. Em situações semelhantes, podemos igualmente achar que Deus não está ouvindo as nossas orações. Algumas vezes Deus fica em silêncio porque nos ama. Algumas vezes ele o faz para provar a nossa fé. Outras, porque já nos falou e nós deixamos de ouvir. Mesmo diante do aparente silêncio de Deus, nós não devemos nos calar, mas devemos fazer como Davi, ou seja, continuar clamando com mais intensidade e fervor, pois Deus certamente não deixou de nos ouvir e no tempo oportuno responderá ao nosso clamor.
A expressão, se te calares acerca de mim, demonstra que a esperança de Davi não estava no Senhor somente, pois se o Senhor não o socorresse, ninguém mais poderia fazê-lo, e ele seria como aqueles que descem a cova. A palavra hebraica, aqui traduzida como cova, indica um buraco, como um tipo de cisterna ou poço, e é um dos muitos termos usados para a morte nos Salmos. A natureza urgente do clamor de Davi é enfatizada pelo seu temor de morrer se Deus não responder. O seu medo não é o horror da morte em si mesmo, mas da morte em circunstâncias de vergonha não merecida, isto é, receber o mesmo destino dos ímpios e perversos. Isso leva Davi a orar com mais ardor e veemência, pedindo o socorro do Senhor. Desse modo, no versículo 2, Davi pede: ouve-me as vozes súplicas quando a te clamar por socorro, quando erguer as mãos para o teu santuário. Essa é a petição de um coração em angústia e demonstra o desespero da sua súplica. A palavra súplica tem o sentido de um humilde pedido de ajuda ou misericórdia. A expressão súplicas ou vozes súplicas, súplices no plural, mostra o número, a continuação e a diversidade das orações de Davi. Enquanto que a expressão ouve a voz ou vozes indica que é um significado interno, isto é, a voz do coração, com o qual o homem piedoso está mais preocupado do que com as expressões vocais externas e audíveis. A atitude de erguer as mãos era comum na oração, tanto em pé quanto ajoelhado. As mãos erguidas podem exprimir muitos aspectos da oração, sendo que aqui suplica-se por um favor com as mãos vazias. Martinho Lutero, o grande reformador, disse que a oração verdadeira sempre é oração de mãos vazias, indicando que a pessoa que ora de verdade nada tem a não ser Deus, e esse somente na fé, visto que não possui nenhum merecimento, mas recebe as bênçãos de Deus por sua graça somente. Davi ergue as suas mãos em direção ao santuário, literalmente lugar santíssimo, indicando a parte interior do tabernáculo, onde se encontrava a Arca da Aliança e onde se manifestava a presença divina. Embora a referência seja ao santuário terreno, também pode ser aplicado ao santuário celestial, isto é, aos céus. Davi estava com as suas mãos erguidas, indicando que ele aguardava a resposta da parte do Senhor. Depois de rogar a Deus para que ouvisse o seu clamor, nos versículos 3 a 5, Davi pede que Deus o poupe e execute a justiça contra os seus inimigos. Esses versículos parecem indicar que os inimigos de Davi eram indivíduos ímpios dentro de Israel, obreiros da iniquidade, caluniadores e destruidores. Aqueles que falavam de paz com o próximo, mas o tempo todo planejavam a destruição. Davi era um servo fiel, que falava e andava na verdade, mas seus adversários eram homens falsos e que não tinham nenhuma consideração pelas palavras e obras do Senhor. Os filhos de Deus às vezes caem, cometem erros e agem equivocadamente de um ou de outro modo. Contudo, diferentemente dos ímpios, os filhos de Deus não sentem prazer em seus pecados. Ao contrário, o temor de Deus leva-os ao arrependimento. Davi é um exemplo claro desta verdade, como registra o Salmo 51. No versículo 3, Davi diz: não me arraste com os ímpios, com os que praticam iniquidade, os quais falam de paz ao seu próximo, porém no coração tem perversidade. A expressão não me arrastes denota tanto o castigo assim como a morte dos ímpios. Davi não desejava ser associado com os ímpios, nem sofrer a justa punição que eles merecem. Davi demonstra um profundo temor de vir a sofrer o mesmo destino que os seus inimigos perversos mereciam. Pior do que ser entregue à vontade dos ímpios, é ser entregue com eles à vergonha e ao castigo que eles merecem. Os seus inimigos são homens ímpios, literalmente culpados ou perversos, e consequentemente praticam a iniquidade por estarem habituados à perversidade. A palavra hebraica, aqui traduzida por iniquidade, indica não apenas atos perversos em si, mas também as suas consequências deploráveis. Davi tinha consciência da hipocrisia dos seus inimigos. Eles eram homens ímpios que falavam falsamente de paz ao seu próximo
enquanto tinham perversidade extrema no seu coração. Faz-nos imaginar pessoas agradáveis e sorridentes que elogiam e parecem ser favoráveis às pessoas ao seu redor, mas que, na verdade, esconde-se atrás de uma máscara de dissimulação e tem no coração grande maldade. A realidade era que, enquanto as suas bocas bajulavam os seus ouvintes, seus corações tramavam o mal. João Calvino diz que esses são mais detestáveis aos olhos de Deus, pois atacam os simplórios e desavisados com bela linguagem saturada de peçonha. São pessoas cheias de perversidade, que, não satisfeitas com a sua impunidade, também atacam os justos com falsas acusações. Charles Spurgeon diz que é sinal seguro de baixeza quando a língua e o coração não tocam a mesma nota. Temos de temer mais os homens enganosos que os animais selvagens. Seria melhor ser fechado em uma cova de serpente que ser compelido a viver com mentirosos. Dessa forma, também a Bíblia nos mostra que Deus abomina as pessoas falsas e dissimuladas. Por isso, Davi pede para não receber o tratamento duro que Deus dará a esses homens perversos. Davi sabia que no final Deus castigará a impiedade dos perversos, mas ele ora pedindo para que a punição viesse rapidamente. No versículo 4, Davi diz: paga-lhes segundo as suas obras, segundo a malícia dos seus atos, dá-lhes conforme a obra de suas mãos, retribui-lhes o que merecem. Temos aqui uma imprecação, isto é, uma oração para que Deus execute julgamento e condenação sobre os ímpios e perversos. A maioria dos salmos de lamentação incluem imprecações, isto é, exprime o desejo de infortúnios e calamidades contra os inimigos. Esses elementos dos salmos, tão forte e tão frequente, ferem a sensibilidade de muitas pessoas. Porém, nós temos que lembrar que tais salmos foram escritos sobre a pressão da perseguição da parte de homens ímpios que buscavam destruir os inocentes. Devemos entender o clamor do salmista como um clamor pela justiça divina. A oração de Davi não é uma expressão de vingança pessoal, mas um clamor para que Deus faça justiça. Saber que Deus é justo e que por fim recompensará os justos e castigará os ímpios é uma verdade ensinada em toda a Escritura Sagrada. O contexto desse salmo mostra que Davi sofreu muito e também dolorosamente o peso dos ataques e das mentiras dos seus inimigos perversos, de modo que ele expressa o seu desejo de que o Senhor execute a vingança contra os seus inimigos. Davi clama por justiça e pede que o ímpio seja punido segundo as suas más obras. Davi roga 3 vezes ao Senhor para que essas pessoas perversas recebam a sentença judicial que as suas obras merecem. Ele diz: paga-lhes segundo as suas obras, segundo a malícia dos seus atos, dá-lhes conforme a obra de suas mãos, retribui-lhes o que merecem. A expressão segundo as suas obras traz a ideia tanto de gênero como de proporção. Um grande mal merece um grande castigo. O Deus de justiça não deixará de punir a iniquidade, embora a sua sentença possa ser adiada. Os ímpios serão responsáveis não somente pelo mal que têm feito, mas também pelo mal que conceberam e por tudo que fizeram para concretizá-lo. Os inimigos de Davi eram ateus práticos, isto é, agiam como se Deus não existisse. Embora não negassem ao Senhor com os seus lábios, faziam com os seus atos, pois não davam nenhuma atenção às obras de Deus, como diz o versículo 5. E visto que não atentam para os feitos do Senhor, nem para o que as suas mãos fazem, ele os derribará e não os reedificará. A linguagem aqui é semelhante à de Paulo em Romanos 1, capítulo 1, versículo 18 ao versículo 32. A expressão não atentam significa não entender ou não considerar. E indica que a grandeza das obras de Deus não produzia neles nenhum louvor, temor ou adoração. Eles desprezavam os atos de Deus porque desprezavam o próprio Deus. Além disso, eles não consideram os atributos de Deus como a sua retidão ou justiça.
O Deus de tais homens é criado e sustentado por sua própria cobiça. Quanto ao único e verdadeiro Deus, seus corações não têm espaço para ele, por ignorarem definitivamente a sua palavra, seu caráter e seu poder. Porém, um dia, até mesmo os perversos terão de reconhecer Deus como seu Criador e conceder-lhe a glória que merece. Entretanto, porque nunca atentaram para o Criador, será um dia de destruição e ruína. A expressão os derribará e não os reedificará mostra que esses ímpios são comparados a uma estrutura permanentemente demolida, como um edifício que não pode ser mais reconstruído, visto que não atentam para Deus e em seus corações não há lugar para o arrependimento. Nos versículos 6 a 9, nós temos o louvor de Davi pela resposta. Caracteristicamente, os salmos de lamentação terminam em um tom de otimismo. Os versículos 6 a 9 são um hino de gratidão a Deus, que pressupõe que Davi recebeu a resposta à sua oração ou estava plenamente convencido de que iria recebê-la. Nessa parte do salmo, o clamor desesperado dá lugar ao louvor. Davi subitamente muda de tom, esqueceu-se do seu desespero e começou a bendizer ao Senhor. O motivo desta mudança radical é porque Davi confiou em Deus e Deus o socorreu. Por isso, seu coração se encheu de alegria. No versículo 6, Davi engrandece a Deus em adoração. Ele diz: Bendito seja o Senhor, porque me ouviu as vozes súplices. O humor de Davi muda subitamente nesse ponto, porque o Senhor ouviu as suas súplicas. A expressão bendito seja, literalmente abençoado seja, significa que a glória, o louvor e a adoração devem ser dadas ao Senhor. O louvor de Davi não é uma emoção irracional, mas tem como base a misericórdia e a bondade de Deus, expressa nas profundas experiências da sua vida. Davi entende que orações respondidas devem ser agradecidas. Da mesma forma, devemos evitar a ingratidão e viver diariamente na atmosfera contínua de gratidão a Deus. No versículo 7, Davi usa uma metáfora militar para mostrar que a sua ajuda veio do Senhor, que o livrou de inimigos cruéis. Ele diz: O Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele o meu coração confia, nele fui socorrido. Por isso meu coração exulta, e com o meu cântico o louvarei. Ele usa a palavra coração 2 vezes para expressar a sua sinceridade. A expressão a minha força e o meu Deus, e o meu escudo, a minha força e o meu escudo, referem-se à proteção de Deus. Davi confiou em Deus e foi socorrido. A confiança sincera em Deus nunca será desapontada. A fé tem de vir antes do socorro, mas o socorro jamais tardará em chegar. A alegria de Davi é imensa. Assim ele declara jubilosamente: Por isso o meu coração exulta e com o meu cântico louvarei. Não precisamos ter medo de estarmos demasiadamente alegres, cheios de alegria, ao recordarmos a graça recebida. Pois como diz Neemias, em capítulo 8, versículo 10, do livro de Neemias, a alegria do Senhor é nossa força. O que Deus é para Davi é igualmente para todo o povo de Deus, isto é, para todos aqueles que creem no Senhor. Depois de louvar a Deus por ter lhe respondido, no versículo 8, Davi declara que o Senhor não é apenas a força para ele, mas também para o seu povo. Ele declara: O Senhor é a força do seu povo, o refúgio salvador do seu ungido. A expressão refúgio salvador indica uma fortaleza protegida e livre dos ataques dos inimigos. A palavra hebraica para ungido normalmente se refere ao rei ungido ou designado pelo Senhor. E, por fim, aponta para o próprio Cristo. Aqui, porém, parece representar não somente Davi, mas todo o povo de Deus. No versículo 9, Davi conclui o salmo com uma breve oração, mas que tem um grande alcance. Ele pede: salva o teu povo e abençoa a tua herança. Apacenta-o e exalta-o para sempre. Aqui Davi intercede por todo o povo de Deus. As suas petições são breves, mas significativas. Ele pede que Deus salve, abençoe, apacente e exalte o seu povo. Deus não somente salvou o seu rei ungido, como também salvaria todo o seu povo. O povo de Deus
é a sua herança. Deus, de maneira graciosa, considera o seu povo, isto é, todos aqueles que confiam nele, como a sua propriedade mais preciosa. Eles são alvo das promessas e das bênçãos de Deus. O pedido para Deus apacentar o seu povo enfatiza o cuidado e a proteção de Deus como o bom pastor que cuida das suas ovelhas. Enquanto o pedido para exaltar, literalmente sustentar ou apoiar, tem o sentido de carregar, como uma ovelha que é levada pelos braços do seu pastor. E concluindo, nesse salmo, Davi enfrentava um período de crise que só poderia ser revertido, mudado pela intervenção divina. Ele sabia que se não recebesse a graça e a força de Deus, não teria esperança. João Calvino diz que mesmo os santos precisam sentir-se ameaçados por um total colapso das suas forças humanas a fim de aprenderem das suas próprias fraquezas a depender inteira e unicamente de Deus. Há ocasiões em que as nossas orações parecem não estar sendo ouvidas. Nesses momentos, Deus parece indiferente ao nosso clamor desesperado e a tempestade parece que vai nos levar junto com os inimigos. Mesmo nessas ocasiões, precisamos nos lembrar de quem o Senhor é. O Senhor é a minha força, o meu escudo, é a declaração confiante de Davi. Quando Davi se lembra de quem Deus é, ele diz: nele o meu coração confia, nele fui socorrido. As circunstâncias não tinham mudado, mas Davi subitamente percebeu que o seu coração saltava de alegria inexplicável. A salvação do povo de Deus está inseparavelmente ligada ao Senhor. David Brainerd, que foi missionário entre os índios norte-americanos, disse: nós estamos há muito tempo no aprendizado de que toda a nossa força e salvação está em Deus. Deus é tanto a fonte da nossa força como o nosso protetor. Charles Spurgeon narra a experiência de William Evans, um piedoso pastor inglês, que certo dia recebeu a visita de uma amiga que lhe perguntou como ele se sentia. Eu sou a fraqueza em pessoa, respondeu ele, mas estou firme na rocha. Diante dos problemas dessa vida, as pessoas reagem de maneira diferente, mas aqueles que confiam no Senhor se voltam para o Deus vivo e verdadeiro, que como uma grande rocha é o fundamento inabalável da nossa esperança. Deus era a rocha firme, imutável, sobre qual a confiança de Davi estava edificada. Que Deus possa estar abençoando poderosamente também as nossas vidas. Amém.